Olá, olá, para você ligadinho aqui no canal do Laza. Chegamos, hein, com as quentinhas, com as novidades desta sexta-feira, enquanto as equipes se preparam para a volta dos campeonatos europeus, para a final da Copa do Mundo de Clubes, e nós vamos juntos aqui deixando você informado de tudo. Ó, já começa daquele jeito, hein? Já começa soltando o dedo no like aqui, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, chamando a galera. Temporada europeia tá mais perto do que parece, hein? E nós, obviamente, vamos juntos aqui no canal do Laza, hein? Então, já sabe, se inscreve aí no canal, hein? A notícia que tomou conta do noticiário nesta sexta-feira foi o Crystal Palace de John Textor. Ele mesmo é o dono aí do Botafogo. Hoje, né, a UEFA soltou um comunicado dizendo que a equipe do Crystal Palace perde a sua vaga na Liga Europa, justamente por ter John Textor entre os sócios da equipe, né? O clube inglês ainda cabe recurso, pode entrar com recurso, pedir para jogar, porque venceram a FA Cup e aí, obviamente, você tem uma grana a mais, muito mais da Europa League do que da Conference League. Portanto, de momento, o Crystal Palace irá jogar a Conference League. E isso, obviamente, abre um espaço para a Europa League de um time inglês. E aí esse time poderá ser o Nottingham Forest, hein? Olha só o Nottingham Forest podendo subir um degrauzinho aí, né? O Nottingham Forest que brigou lá em cima, na parte alta da tabela da Premier League na última temporada. Bom, então é o seguinte... Como o Lyon vai jogar a Europa League, o caso foi que a UEFA determinou. Olha, John Textor no quadro societário do Lyon, no quadro societário do Crystal Palace, não tem como times do mesmo dono disputar uma mesma competição. Foi isso que aconteceu e aí então um abraço. Bom, o Crystal Palace, né, que é o time da Premier League, o time inglês, que tem realmente o John Textor, né, a UEFA não permite dois clubes com o mesmo dono de disputar a mesma competição. O Lyon, acredito muito difícil que vá abrir mão dessa vaga. O Lyon que teve, né, foi rebaixado, já voltou, já vai permanecer na primeira divisão francesa, uma boa informação também. E aí, a UEFA, né, nessa sexta-feira soltou esse comunicado junto à Corte Arbitral do Esporte, a famosa CAS, né? O CAS não colocou oficialmente ainda o Nottingham Forest na Europa League. Então é o seguinte, né, o que vai acontecer? A UEFA vai esperar agora o resultado do recurso do CAS, porque obviamente o Crystal Palace vai entrar com recurso, para determinar e oficializar o Nottingham Forest na Liga Europa. Olha, o segundo escalão, apenas abaixo da Champions League. Então, vai ser muito interessante da gente ter uma ideia do que vai acontecer, porque costuma agora, inclusive, ficar cada vez mais comum no futebol os times terem os mesmos sócios, ou grupos, né? Como a gente fala do Grupo City, né? O Grupo City está sendo uma exceção. Então, né, o John Textor, inclusive, deu uma entrevista à Talksport da Inglaterra. Abre aspas para John Textor. Se eu tivesse uma influência decisiva, metade dos jogadores brasileiros que acabaram de vencer o PSG no Mundial de Clubes estaria no Crystal Palace no ano que vem. Mas não vemos um único jogador na nossa rede de clubes que tenha chegado ao elenco do Crystal Palace. O que me deixa frustrado com a falta de colaboração que temos conseguido com o Crystal Palace. O John Textor sempre tentando aí ver o lado dele, né? A UEFA deu um prazo aí de até o dia 1º de março para as equipes resolverem essa questão, né? Obviamente que aí não foi cumprido, a gente tá falando já de 4, 5 meses atrás. O John Textor hoje, né, já vendeu a parte dele do Lyon, ou passou na questão para hoje que é detentora do time feminino do Lyon. Então é o seguinte, né? Eu vou entender, a gente vai entender o que vai acontecer, a UEFA vai esperar também, né? E aí tem toda aquela situação, porque o Lyon já, né, não foi rebaixado, já vai voltar. Então é o seguinte,
nós iremos aguardar para trazer mais informações, mas de momento o que temos nessa sexta-feira, dia 11 de julho, é o Crystal Palace fora da Liga Europa, rebaixado para a Conference League. E aí, o que você acha desse modelo de o mesmo dono ter os dois times? Vale? Não vale? Eu quero saber de você, porque nós vamos agora para o outro assunto do vídeo, que é Noni Madueke, exatamente, jogador do Chelsea aí. Olha, o que aconteceu foi uma reviravolta, porque simplesmente o Chelsea deixou o Madueke partir dos Estados Unidos, voltar para a Inglaterra para fazer exames médicos com o Arsenal. Vai pular o muro lá em Londres, o Madueke. E olha, eu vou falar uma coisa, né, jogador da seleção da Inglaterra, 23 anos apenas, tá voando o Madueke, mas, né, acho que percebeu que vai perder espaço nesse time do Chelsea com as novas aquisições, por isso foi o Madueke que pediu para sair. O Enzo Maresca deu uma entrevista dizendo o Madueke pediu para sair. Então, a gente sabe que o jogador aí já vê com bons olhos uma boa transferência. Agora, eu vou dar minha opinião aqui. O que se fala é algo em torno de 48 a 50 milhões de libras pelo Madueke. Meus amigos, não tem como. Não tem como, vou até pegar os números do Madueke aqui, porque o Madueke não é um cara que vai te entregar 50 gols por jogo, por temporada. Não tem como. Nessa última temporada pelo Chelsea, o Madueke, em 46 partidas, fez 11 gols e deu 4 assistências. São 15 participações para gol. Então, do Madueke nessa última temporada pelo Chelsea. Na temporada retrasada, 34 jogos e 8 gols, né? Ele que vem da base do PSV da Holanda. Mas é inacreditável a gente falar de um Madueke que custa 50 milhões de libras. Pô, o que tá acontecendo, né? O Madueke jogou a Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, não deve disputar a final no domingo, né? Já vai meter o pé. Então é o seguinte, né? Ele se torna o segundo jogador do Chelsea a pular o muro e ir para o Arsenal. Lembrando que o goleiro Kepa Arrizabalaga também, né? O Kepa, o famoso Kepa, já fez o seu movimento aí de partir para o Arsenal. Lembrando, né? Os jogadores que deixaram o Chelsea nessa temporada: Sterling, Jorginho, que já tá jogando no Flamengo, Kai Havertz, lembrando que também está no Arsenal, e o Willian, né, o brasileiro Willian também meteu o Vasari. Bom, senhoras e senhores, eu vou falar uma coisa para vocês. O Madueke tem, inclusive, ligação com o Crystal Palace, né, porque ele começa lá com 15, 16 anos antes de ir pro PSV e fazer a sua transição pro profissional. Começou justamente no Crystal Palace, né, ganhou ascensão com a seleção de base da Inglaterra, chegou à seleção profissional da Inglaterra, mas assim, não tem como, né? Aí a gente tá falando de o Arsenal rasgar dinheiro. Será que com isso não vai Rodrigo? Não vai Victor Gyökeres? Temos muitas coisas para discutir, a janela tá apenas começando, temos muito tempo para conversar. E você já sabe, se curtiu o vídeo, chega naquele like, deixa aqui a sua inscrição, compartilha, comenta com a galera. Vamos juntos para mais uma temporada, hein? Tamo junto, um beijo a todos, se cuidem. Tchau, tchau.